Seja bem-vindo a Carlos Giv, nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para te trazer mais um vídeo de história. Como pode ver na descrição deste vídeo, vamos falar da revolta dos Herreros. Gente, falar da revolta dos Herreros é falar do nosso continente, da história de África, é falar de um momento na história de África em que os africanos mostraram-se contrários às intenções imperialistas dos europeus. Durante o século XV, os europeus apareceram em África, estiveram envolvidos em atividades comerciais. Esta era a expansão mercantil europeia. Só que no século XIX, a partir de 1884 a 85, os europeus voltam de forma intensa à África e nesta altura, vão empreender a expansão colonial europeia. Esta expansão colonial europeia já não estava muito interessada, em questões de comércio, mas já estava interessado em questões de dominação de territórios africanos. Os territórios africanos foram invadidos, foram conquistados, foram tomados, foram dominados. Os estados africanos foram destruídos, os reis africanos foram tirados de seus poderes, foram tirados das suas tarefas ou da maneira como eles viviam suas vidas. As dinâmicas sociais, econômicas e políticas vão ser transformadas de forma forçada. A revolta que nós vamos falar hoje é uma das revoltas mais tristes que a África teve que provar. Não estou a falar revolta, estou a falar da própria resposta que essa revolta terá dos seus colonizadores. Os nossos pais, os nossos avós, os africanos, eles na verdade lutaram, deram a sua forma de mostrar aos brancos que não queriam que eles estivessem aqui. É verdade que a maior parte dessas revoltas foram sufocadas com tentativas de extermínio, com massacres, com assassinatos, com mortes horrendas. Os nossos antepassados foram mortos, mas mortos tentando libertar os seus territórios pátrios. Naturalmente que essas revoltas foram boas, essas resistências em parte são boas porque mais tarde, já no século XX, concretamente a partir da década de 50, década de 60, os africanos vão, empreender lutas de libertação desses territórios que anteriormente os seus antecessores lutaram em resistência e essas resistências sufocaram. Portanto, inspirados por essas resistências, movimentos de libertação de países africanos vão aparecer, E portanto, o aparecimento desses movimentos levará à luta de libertação e que esta luta já vai resultar em independências em estados africanos. Portanto, não foram em vão, essas revoltas. A revolta, gente, dos Herreros, na verdade, ela vai resultar em uma tentativa de extermínio do povo herrero. Não estou a falar de um sufoco, não estou a falar de uma contra-resposta ou resposta colonial em parar a revolta. Não, a resposta que os colonialistas alemães vão trazer aos herreros é matar, é destruir, é exterminar todos os herreros, é não querer que nenhum herrero viva naquele território. Portanto, eu lhe convido, gente, venha participar neste vídeo que há de ser super interessante. E desde já deixa seu like, deixa a sua subscrição e me acompanhe nessa. Gente, a Alemanha, depois da Conferência de Berlim, participa na Conferência de Berlim sem nenhum território em África. Só depois da Conferência de Berlim é que vai ter alguns territórios. Há de ter como colônia Togo, há de ter como colônia Camarões, há de ter como colônia África Oriental, na África Oriental, Tanganyika na altura, hoje Tanzânia, há de ter como colônia o sudoeste africano, atualmente Namíbia. Naturalmente que depois vai ter também protetorados, Burundi, Ruanda, E por aí em diante. Naturalmente também que esses territórios todos, a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial,
perde em 1919, vai perder, não é? Principalmente essa Namíbia, que é o nosso foco, vai perder, e quem vai tomar Namíbia há de ser a África do Sul, que nessa altura encontra-se sob dominação do sistema do apartheid. Bem, depois da Alemanha tomar esses territórios, invade-os. Agora, os países europeus, na invasão aos territórios africanos, eles queriam matéria-prima, queriam dominar territórios. Não vai ser diferente, por exemplo, da Alemanha. A Alemanha, quando invade Namíbia, começa a tomar territórios, começa a tomar terras cultiváveis, terras férteis. Tomar terras férteis significa encurralar os africanos a terras inférteis, significa tirar os africanos de suas terras tradicionais. E eu devo dizer que aqui em África a terra tem um valor muito forte comparativamente a outros valores. A terra em algum momento é traduzida para sinais até mágico-religiosos ou religiosos. Por quê? Porque onde as pessoas vivem, que chamam de Marumbi, não é? A gênese de suas famílias, é ali onde vão depositar as suas memórias, vão depositar as suas histórias. É naquele terreno, naquela casa onde vão plantar os seus cajueiros, vão enterrar os seus mortos. É onde vão colocar essas histórias que não vão aceitar deixar. Existem árvores em África que têm muita história, que não se podem tocar, não se podem cortar, não se pode, não é, desbravar. Portanto, existem lá sepulturas de seus entes queridos que não podem viver distante, que é preciso regar, é preciso cuidar. Portanto, eles serão encurralados desses territórios. Os namibianos, sendo encurralados de seus territórios, portanto, eles vão reagir. Quando falamos de Namíbia, estamos a falar de uma região onde existia o povo Khoisan, os Khokhoe, os Bosquimanos, os Otonteles, que eram povos nômades, mas também existiam outros povos, que é o caso dos Hereros, é o caso dos Namas, é o caso dos Ovambos e os demais. Particularmente os que vão sofrer mais são os Hereros e depois também os próprios Namas. Os Hereros, sofrendo disso, vão organizar um levante em 1904, justamente no dia 12 de janeiro, fazem um levante contra alguns latifundiários que tomavam os seus territórios, as suas terras. Nesse levante vai morrer uma média de 100 alemães. E portanto, os alemães, não se encontrando numa posição de fazer contra os Hereros, contra os Namas, eles vão pedir ajuda à Alemanha, vão pedir ajuda ao rei Guilherme II, vão pedir ajuda. E portanto, a ajuda que virá da Alemanha será de uma cerca de 14 mil soldados com ordens expressas de que deviam eliminar todo o povo Herero. Dizer que nessa expedição militar havia sido confiado um certo homem chamado Lothar von Trotha. Portanto, é este senhor que vai empreender a Batalha de Waterberg no dia 11 de agosto de 1904. Batalha tal que levará a que os Hereros fossem vencidos juntamente com os Namas e forçados a fugir, alguns para Botsuana, que fazia parte de sua fronteira, não é? E alguns serão forçados ou cercados a fugir para o deserto de Kalahar, onde viriam a ser exterminados, mortos, alguns pela fome, alguns pelo envenenamento de água dos poços. E é interessante, gente, que as intenções de von Trotha estiveram expressas até em seu próprio discurso, não é, relativamente, não é, à questão de extermínio do povo herero. Esse discurso que eu passo a citar, ele dizia: eu, o grande general dos soldados alemães, envio esta carta aos hereros. Os hereros não são mais subditos da Alemanha. A nação herero deve deixar o país. Caso se recuse, eu forçarei a isso com o canhão. Qualquer herero, não é, dentro das fronteiras alemãs,
ou sem armas ou gado será executado. Não aceitarei mais nem mesmo mulheres, não aceitarei mais nem mesmo mulheres nem crianças. São estas as minhas palavras ao povo Herer. Gente, veja como ele fala, está levando este território como se fosse seu território. E os nativos, os donos de territórios são, e sentenciados à morte, obrigados a abandonar, a Namíbia juntamente com os seus animais, juntamente com as suas esposas, com os seus filhos, a terras sem destinos. Portanto, vai-se calcular, uma média de 60 a 70 mil homens, mil hereros, mil namibianos que serão exterminados. E esse grande número, na verdade, a maior parte desse número vai acontecer até no deserto de Omek, em Kalahar. Neste deserto, muitos morrem pela fome, envenenamento, alguns por quererem sair do deserto para voltar à cidade são fuzilados. Portanto, essa é a história triste que os hereros, os namibianos no sudoeste africano tiveram que passar. Naturalmente que mais tarde vai aparecer Jacob Murenga, que vai empreender também vai dar continuidade a esta resistência, mas ele também não consegue e é morto, em 1907, e a revolta dos hereros assim se dará por terminada. E portanto, a partir deste momento os alemães vão dar continuidade à dominação, à escravização dos povos namas. Dizer que na revolta dos hereros destaca-se 3 indivíduos: o Samuel Maherero dos hereros, o Edrich Witbooi dos namas e o próprio Jacob Murenga. É importante que a gente frise que em parte, a tentativa de extermínio dos namibianos vai soar muito mal internacionalmente. Em parte, há de ser isto que levará com que a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, fosse perder a Namíbia para protetorado, de um outro território que nessa altura há de ser a África do Sul. Então, gente, era isto que me propunha a trazer para vocês. Eu peço, deixa aí seu like, deixe sua subscrição, não saia desse canal sem deixar o seu comentário. E não só, deixa aí um tema para discutirmos, deixa aí de história, vamos discutir em seu nome. E muito obrigado. Valeu.